Estamos na sede da AFA para a apresentação do livro do centenário da Associação de Futebol do Algarve, escrito por Armando Alves. Vamos ver. E uma capa que é o nosso arco-íris de vida e onde não falta a neblina que de vez em quando interrompe os nossos mais de 3.500 horas de sol. Uma capa que nos faz pensar o que vem a seguir, na mais pura inocência do convencimento. Temos connosco o jornalista Neto Gomes. Neto Gomes, a importância deste livro e a contribuição para o histórico do futebol regional e nacional. Quer dizer, este é um livro que nos traz à memória todos os acontecimentos e é fácil perceber, são acontecimentos de 100 anos, com origem em enormes dificuldades, enormes alegrias, enormes frustrações, onde não havia nada, onde a paixão pelas coisas, a paixão pelo futebol, a paixão pelo associativismo, a paixão por dignificarmos a nossa terra, o nosso sítio, a nossa aldeia, a nossa rua. Isto é um contributo enorme para as novas gerações. Eu costumo dizer que é bom que os jovens olhem por o retrovisor e verifiquem o que é que está para trás. E vão ver como a vida foi tão difícil. E o que nós estamos a deixar é a ideia de que eles hoje têm uma vida boa e perceberem que para trás ficou uma vida muito complicada. De homens que jogavam futebol, eram operários, eram carpinteiros, eram motoristas e que depois, nas horas vagas, iam jogar futebol e ganhavam campeonatos e traziam alegrias para as suas famílias. Uns tornaram-se, com a lei do tempo, profissionais, outros não. E por outro lado, esse livro traz ainda à memória as dificuldades que havia para organizar um jogo de futebol, os árbitros, dirigentes, tudo o que se incorporava no fenómeno desportivo. Com o correr do tempo, vieram outras luzes, e as luzes foram o profissionalismo, as luzes foram as outras vertentes do futebol, como o futsal, o futebol de praia. Depois vão olhar sobre o futebol juvenil, que permitiu que a formação tornasse o futebol em si muito mais sólido, muito mais capaz, muito mais atrativo. E todas essas vertentes encontraram depois um outro corpo, foram as chamadas câmaras municipais, que nas suas terras construíram campos, construíram condições, pavilhões, para que os jovens praticassem esse desporto. Esse livro caracteriza tudo, caracteriza aquilo que foram os alicerces do futebol. É um livro cheio de afetos, é um livro de paixão, é um livro que inacabado e é um livro que deve ser lido e vir atrás, vir à frente, anotar, fazer anotações. É um livro de estudo, é um verdadeiro livro sobre aquilo que tem sido nos últimos 100 anos o futebol do Algarve. Com esta imagem é que muito antes da associação existiram os clubes. Foram os clubes que criaram o associativismo. E muito antes disso já se jogava futebol, como aquela recordação que eu dei, que em 1838 havia um recorte de imprensa do primeiro jogo que teve lugar em Lagos. Acho que é um momento importante, significativo para todos aqueles que gostam do futebol, que vivem o futebol, e é um marco que vai ficar para a história destes 100 anos da Associação de Futebol do Algarve, e espero que seja bem entendido e bem percebido, e será com certeza uma ferramenta muito útil para aquilo que será o futuro da Associação, não diria os próximos 100, pelo menos os próximos 30 ou 40 anos. É um documento histórico? Sim, efetivamente é um documento histórico bastante importante, e que documenta situações que iremos ver, mas que são bastante importantes e que poderão acordar algumas mentes e poderão despertar o interesse em muitos jovens naquilo que é de facto a vivência do futebol. Temos connosco José Borges, diretor técnico da AFA. Borges, a importância e o impacto do livro em termos históricos e o impacto na juventude. Bom, o impacto, aquilo que a gente espera é que seja realmente um contributo para a valorização do passado. Salvaguardando aqui já uma questão importante para mim. Nós estamos a viver uma geração e uma sociedade que atravessa claramente uma crise de valores
E essa crise de valores são transversais, obviamente, ao fenómeno desportivo e às nossas modalidades que representamos. E eu espero que o livro possa vir trazer um bocadinho esses valores, alguém perceber de onde é que surgiu, o passado o que existiu no passado é que podemos hoje ter o presente e olhar para o futuro, realmente porque houve alguém que investiu no passado, que nos deixou um legado importante e que nos ajudou a refletir as modalidades. E hoje, se estamos no ponto em que estamos, temos que agradecer, de facto, a estes professores anteriores e devemos os respeitar. As gerações atuais são gerações muito viradas para aquilo que é o atual, para aquilo que são as redes sociais, e isto espero que seja um documento que, bem divulgado, possa deixar algumas sementes nos nossos jovens, que possa vir trazer, de facto, um despertar diferente daquilo que é as tendências atuais das redes sociais. O tempo destes nossos 100 anos e esperamos que haja razão para daqui a 100 anos, e esperamos que seja antes disso faça outros livros, que se recorda deste livro que veio aqui lançado. Por isso, Temos connosco o Açor Pedro Pauleta, o homem que superou Eusébio até aparecer o Cristiano Ronaldo. Qual é a importância deste tipo de livros na história do futebol regional ou nacional? É muito importante porque relembra toda a história de uma associação, principalmente para os mais novos, para aqueles que estão a começar essa modalidade que é o futebol, que é o futsal. Portanto, tens a oportunidade de ver como é que começou, onde é que começou e todos aqueles que passaram, porque o desporto é isso, são os treinadores, são os dirigentes, são os árbitros, são os jogadores e, portanto, todos nós gostamos de saber a história que está para trás nos clubes, a história que está para trás nas associações, a história que está para trás na Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, esse livro é para nós, que representa aqui a Federação, um motivo de grande orgulho ver o nosso associado a fazer um livro de 100 anos, de histórias de 100 anos. É preciso muito trabalho, muita dedicação para ir buscar muita coisa para trás e, portanto, é um motivo de orgulho. Eu acho que a Associação de Futebol do Algarve tem que estar muito, muito orgulhosa dessa excelente obra que acaba de lançar. Portanto, agora cabe aos atletas, aos treinadores, aos dirigentes de ver esse livro, de ver essa história que é importantíssima para o futebol. Temos connosco Pedro Proença, presidente da Liga do Futebol Profissional. A importância de um livro deste género na história, na contribuição para a história do futebol regional e nacional? Negar aquilo que é o contributo de obras deste tipo é negar, no fundo, a existência do próprio futebol. O futebol profissional não vive sem aquilo que é a verdadeira gênese e a sua essência. Se não percebemos o princípio piramidal no qual não existe futebol profissional, futebol de alta competição, se não tivermos o futebol formação e o futebol distrital na sua base, nada disto acontecerá. E, portanto, esta obra é um legado e, no fundo, um sinal de respeito a todos aqueles que durante 100 anos contribuíram para que hoje, por exemplo, Portugal seja aquilo que é no que diz respeito às suas seleções, ao seu futebol profissional e a toda a sua capacidade de demonstração da sua força. E, portanto, esta obra é esse legado, é, no fundo, o tributo àqueles que muito deram durante 100 anos. Há uma associação muito forte, que é a Associação do Algarve, que teve entre dirigentes, atletas, treinadores, árbitros, grandes exemplos que vão perpetuar com esta obra para o futuro. A importância deste livro é magna, porque ele está primeiro a homenagear, depois a perpetuar para todas as gerações vindouras e para as atuais aquilo que é a história não só do futebol, como aqui foi dito pelo próprio Armando Alves. Ela está a homenagear toda a família, toda a comunidade, melhor dizendo, todo o Algarve, porque não há freguesia, chamemos-lhe assim, não há local onde não se tenha dado o chute de uma bola e certamente que aí houve um clube que foi filiado, que pertenceu e que pertence a esta comunidade, que é a Associação de Futebol do Algarve. Por isso, pôr num livro com 400 e tal páginas, envolvendo as autarquias, envolvendo os dirigentes dos clubes, que é como quem diz, envolvendo quem, no fim e ao cabo, fez a gestão e continua a potenciar esta modalidade que é a rainha, mas que ao mesmo tempo tem muitas paixões e faz muitos corações a vibrar, estamos a fazer história também. E por isso a Associação de Futebol do Algarve só pode estar feliz, só temos que agradecer e estar de parabéns, porque temos aqui um grande património que vai ficar para todos e não só para aqueles que estão aqui hoje, porque daqui a uns anos podemos folhear este livro. Só para terminar mesmo, que é importantíssimo,
a ideia do autor, é que este livro não está acabado. Este livro vai sempre podendo ser atualizado. Isso também é rico, que é uma semente que vai dar fruto e que esse fruto está sempre a ser, todos os anos, recolhido. Bem, desde logo a importância de assinalar uma data que não é qualquer instituição que alcança 100 anos de vida. 100 anos que se devem muito ao trabalho de muita gente, que durante os anos foi conduzindo os destinos da casa, foi dando corpo e forma ao desenvolvimento da modalidade e, portanto, só por aí já era uma data que merecia ser assinalada. Mas penso que o livro vai muito para além disso, muito para além de assinalar 100 anos de história de uma instituição. O livro vai buscar a história dos clubes e da prática da modalidade na nossa região. E dessa forma é também, digamos assim, um livro de estudo para o futuro, é um registro que fica. Os anos vão passando e cada vez, quanto mais anos passam, mais difícil é irmos buscar memória daquilo que sucedeu no passado mais longínquo. E este livro surge numa altura certa, numa altura em que cada vez mais há um esquecimento do papel, porque o digital veio de certa forma a absorver uma grande parte daquilo que são os registros, mas o livro faz um compêndio de muitas instituições que nasceram, algumas que se perderam também pelo caminho, de muitas pessoas que dedicaram muito da sua vida ao desenvolvimento do futebol e mais recentemente também do futsal e do próprio futebol de praia e, portanto, é mais do que tudo um exercício de memória para que aqueles que são mais jovens possam conhecer o passado, conhecer a razão de ser do presente e possam alicerçar-se também no conhecimento através deste livro para projetar o futuro e desenvolver o futuro. A direção da Associação de Futebol do Algarve, os meus amigos Diego Gomes e João Gomes, dirigentes da Associação de Futebol do Algarve, dirigentes dos clubes. Armando, chegaste a ler o livro? Muitas vezes, com certeza. Aliás, é um livro que, pela sua natureza, obriga até a revisões quando estamos a escrever, porque e houve situações onde já na fase final encontrei este ou aquele dado que me obrigava depois a rever o texto e a reconstruí-lo e portanto foi forçosamente lido e relido muitas e muitas vezes e foi um trabalho de vários anos, não foi um trabalho de meses e daí também a necessidade que houve de melhorá-lo, de fazer com que este ou aquele dado que entretanto encontrávamos tivesse que ser trabalhado e pudesse levar a transformações. Houve até capítulos que foram reconstruídos já na parte final em função de por exemplo, no capítulo relativo aos corpos sociais da Associação de Futebol do Algarve, havia ali um vazio que eu tive muita dificuldade em saber quem eram os corpos sociais naquele período. E por sorte, já num jornal regional que não está digitalizado, só existe em papel e só há uma pessoa que tem no Algarve, tive a felicidade de chegar ao contacto com essa pessoa e estava lá, porque foi uma altura em que houve uma crise do papel, os jornais regionais deixaram de se publicar, pode dizer-se que foi uma questão de sorte, mas foi também de alguma forma uma questão de persistência, muitas vezes são aquelas pequenas vitórias que conseguimos no meio destes trabalhos, porque são trabalhos que nos levam às vezes até à exaustão, noites e noites em que não dormimos à procura de fontes, à procura da resolução de pequenos problemas que se nos colocam, como aquele que eu falei aqui do campeonato de 31-32, que era dos mais complicados, tinha 2 campeões e tinha que resolver aquilo. E depois de meses e meses de busca consegui finalmente deslindar o assunto. E houve muita coisa que infelizmente teve ficado fora. E a importância e o contributo histórico? A importância? E o contributo histórico? Bom, é algo que nunca se tinha feito no Algarve, logo aí. E depois procurei fazer com que o livro fosse mesmo de todo o Algarve. Porque mesmo aqueles municípios que têm pouca expressão no futebol, há um capítulo que é dedicado à história do futebol, dentro dos dados disponíveis, naturalmente. Nos municípios há mais elementos do que noutros, mas procuramos dar um destaque equivalente a todos os municípios, às origens, e, portanto, desde logo estamos a chegar
como eu referia, todas as cidades, vilas, aldeias do Algarve, todos os pontos onde se jogou futebol na região. Futebol e depois mais tarde futsal e agora também futebol de praia, que são, digamos, os primos mais jovens do futebol. E depois ainda fomos a tempo, felizmente, também devido à circunstância de já termos produzido outros trabalhos e de termos eu direi que talvez não 50%, mas uns 40%, 45% dos elementos do livro eu já tinha de outras publicações, porque quando vamos fazer um livro do Portimonense, ou do Olhanense, ou do Silves, ou do Esperança de Lagos, há um manancial de informações que não interessam para aquele livro, mas que guardamos, porque tem interesse estar relacionado com o Algarve, com outros clubes do Algarve, com a própria associação, e portanto havia um manancial grande de informação que eu já tinha, porque senão este livro que demorou 3 anos, tinha demorado 5, 6 ou até mais anos, porque seria necessário começar do zero, e eu felizmente não comecei do zero. É um documento que fica e sobretudo é algo que pode ser trabalhado, e é algo que eu espero que chegue sobretudo aos mais novos, no sentido de lhes fazer ver que a nossa história, a história do movimento associativo, a história do futebol na região, que começa muito antes da fundação da associação. O primeiro jogo que está documentado disputou-se em 1882 em Lagos, entre marinheiros ingleses, e portanto temos um longo percurso que era ou não era conhecido, ou era muito mal conhecido, e com este livro temos uma base de trabalho, uma base para levar esse conhecimento não só aos nossos agentes desportivos, porque dá-se o caso de muitos clubes terem os seus historiais incompletos e terem aqui uma ótima fonte para, de alguma forma, completarem e poderem trabalhar os seus historiais. E por outro lado, e essa será a minha preocupação daqui para a frente, porque pretendo levar o livro aos vários municípios do Algarve, é fazer com que este livro não seja olhado como um fruto, mas sim como uma semente no sentido de que algo que queremos multiplicar, algo que queremos que tenha uma capacidade mobilizadora, dinamizadora, algo que chegue aos jovens e que faça com que as futuras gerações saibam melhor como nasceu o fenómeno associativo no Algarve, como se desenvolveu, porque isso vai fazer também dessas pessoas melhores espectadores, melhores jogadores, melhores árbitros, melhores dirigentes e portanto, creio que o grande contributo que este livro poderá ter, poderá ser esse, de formar novas gerações mais esclarecidas e com um ADN algarvio bem mais imbuídos de um ADN algarvio bem mais significativo do que aquele que temos até hoje. Esse é o meu sonho, espero que, de facto, porque essa é uma tarefa que eu não posso concretizar sozinho, e espero que todas as pessoas que podem ajudar, autarquias, clubes, o IPDJ, que já se manifestou disponível, enfim, um diverso conjunto de entidades, para levarmos esse conhecimento, esse ADN, aos vários pontos do Algarve, para construirmos não apenas este livro, mas para construirmos vários livros, possivelmente de vários municípios, a história do desporto em cada município, porque isso não está feito, e este é um bom instrumento para os interessados começarem a trabalhar, e espero que seguramente não vai acontecer nos 16 municípios no Algarve, mas se acontecer em 2, 3, 4 eu já ficarei muito satisfeito, porque será de alguma forma esse efeito de semente que eu pretendo que o livro tenha. Não, para nós foi uma tarde, noite maravilhosa. Este livro quer marcar o tempo nestes 100 anos da Associação de Futebol do Algarve, marcar com gratidão todos aqueles que ao longo destes 100 anos permitiram que cá estivéssemos, quer dirigentes da Associação de Futebol do Algarve, quer ao mesmo tempo dirigentes de vários clubes. E pretende que seja um elemento de estudo, um elemento que sirva para que todos aqueles que não conhecem as raízes, a história do futebol, do futsal, da arbitragem, do dirigismo, do crescimento da modalidade nos concelhos, sintam e reconheçam que têm neste documento um documento muito inspirador e ao mesmo tempo muito informativo, com conteúdo muito enriquecido que o nosso autor nos deixou. Pretende ao mesmo tempo que este seja um ponto de partida e não um ponto de chegada aos 100 anos e um ponto de partida para mantermos atualizado toda a informação do crescimento destas modalidades que tanto nós todos amamos e que são aquelas talvez que muitas vezes são vistas só como uma parte competitiva e que têm um papel social, um papel pedagógico tão importante nas nossas famílias, nos nossos jovens, nos nossos meninos, nas nossas meninas, e queremos que esses todos, os jovens, sintam que têm a história e que podem ler, e que aqueles que cá estão, os séniores e os ditos veteranos, também possam reconhecer este caminho. Por isso é um livro que pretendemos
com este nosso centenário, é um dos atos do centenário que agora apresentamos e que vamos promover e vamos divulgar o mais possível junto de toda a comunidade algarvia, os que cá vivem, os que cá residem, os que nos visitam, e acredito que vamos conseguir levá-lo para várias regiões do país e até do mundo.